A paz do Senhor Jesus Cristo, que prazer, que alegria estar com você novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Quero agradecer você que já é inscrito no canal da nossa igreja. Você que não se inscreveu, aproveite o momento, é muito rápido. Inscreva, compartilhe, curta as nossas publicações, divulgue, porque assim conseguiremos atingir mais pessoas. Nossa gratidão pela sua vida, que sempre tem acompanhado aqui o conteúdo, preparado com muito carinho por toda a nossa equipe, todo o departamento de mídia da nossa igreja. Então, é muito bom saber que você aí do outro lado tem sido alimentado, alimentada da Palavra de Deus por intermédio desse canal. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E em nome do nosso pastor, damos boas-vindas a você e a sua família. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoque, e é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Vamos à nossa sexta lição, Igreja, Organismo e Organização. O textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, ela precisa ser organizada. Essa é a verdade prática da lição de hoje. E lembrando a você que a igreja, enquanto organismo vivo, imagine que vamos pensar em um corpo, né? As duas pernas. A igreja, ela tem uma perna que é a igreja como organização. Então, a igreja, uma entidade sem fins lucrativos, essa organização, ela precisa então zelar do seu patrimônio. A igreja custeia, né, as suas despesas, a energia elétrica, água, esgoto, a manutenção. Esta igreja que precisa ter toda a sua documentação regularizada, o teu estatuto, o seu regimento interno, as suas normas, as suas regras. Essa é a igreja enquanto organização. Mas a igreja enquanto organismo vivo, ela não depende de nada, porque ela é guiada, dirigida, ela é de Deus. E é isso que vamos estudar para compreender melhor. Por exemplo, nós já sabemos, Efésios capítulo 5, o cabeça da igreja é Cristo. A igreja é um organismo vivo. Mas a igreja, como organismo vivo, também ela é o corpo de Cristo. Mas essa igreja não pode abrir mão também da administração eficiente, porque ela também deve ser organizada. É esta igreja que também precisa manter decência e ordem. Há uma liturgia, há um regramento, há um padrão. Outro problema é que em meio à igreja pode ocorrer, às vezes, diferentes interpretações e pode surgir problemas também de natureza doutrinária. É comum, às vezes, alguns irmãos terem essa dúvida. A diferença, por exemplo, entre doutrina e costumes, ou usos e costumes. Então, isso vamos aprender na lição de hoje, além de entender que a igreja tem um papel, né, que é cuidar dos santos, zelar. Então, é algo muito importante que vamos estudar na lição de hoje, que tem como objetivo aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo e como um organismo ordenado. O segundo objetivo da lição é compreender também, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e uma igreja saudável, uma igreja que continue produzindo. E o terceiro objetivo é aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Então eu espero que você tenha aí um ensino valioso, que você mais uma vez seja edificada por Deus, e nós vamos acompanhar
tudo que vamos aprender hoje, a partir de agora, com nosso amigo, nosso irmão, o pastor Diego Fonseca. Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com vocês nesse encontro semanal da Escola Dominical. Minha gratidão ao pastor William, que nos antecedera. E a nossa expectativa é que hoje, em especial, o assunto também seja de valia para você, acrescente o seu conhecimento, subsidie a sua aula na EBD e cresçamos juntos em graça, em conhecimento, para a glorificação de Cristo Jesus. Bem, como dito, hoje o assunto é importante. Falaremos de igreja na condição de organismo e organização. Qual a distinção? Qual a dissociação? Você sabe, você conhece? Se você sabe e conhece, ainda assim penso que os argumentos propostos sejam suficientes para lhe dar ainda mais respaldo. Se você desconhece essa dissociação, fique conosco até o final para acompanhar os depoimentos que aqui serão trabalhados. Pois bem, há uma afirmação introdutória dita pelo pastor José Gonçalves, na qual ele afirma: não existe função sem forma e nem organismo sem organização. Interessante essa afirmação, não é? O primeiro assunto de hoje fala sobre a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Existe um referencial teórico que embasa todas as nossas afirmações aqui com relação à concepção inicial de igreja na condição de organismo. Algumas delas citadas por Paulo, tanto na carta aos Coríntios, capítulo 12, quanto em Efésios, capítulo 5. Em ambos os textos, metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, no qual a cabeça é Cristo. Isto está muito claro. E existe uma funcionalidade, existe uma harmonia. Esse corpo não é um corpo aleatório, no qual os membros decidem por si só o que fazer. Eles estão interligados em funcionalidade integral, a fim de que, de fato, exista nessa integralidade benefícios nos quais todos se alegrem quando um se alegra e chorem quando um chora. Essas compreensões, elas de alguma forma definem o corpo místico de Cristo e a igreja organicamente. Você enquanto membro, eu enquanto membro, nós enquanto membros desse corpo, nós temos a concepção da universalidade da igreja. Uma igreja funcional que está para além das ideias estabelecidas num PJ, por exemplo. É a integralidade da igreja que exerce o seu papel social para além de uma denominação. É a forma como eu atuo externamente nos campos nos quais pertenço na sociedade. Elas não conseguem ser deflagradas única e exclusivamente pela organização institucional, mas com mais propriedade pelo organismo. Enquanto igreja, você ama, você acolhe, você abraça, você orienta, você aconselha, você atua, você desenvolve o seu chamado. E esse é um dos papéis fulcrais existentes no papel eclesiástico. Agora, por outro lado, nós temos a compreensão da igreja no condição de organização. A igreja, não obstante ser um organismo vivo, ela é uma organização e isso está muito claro a todos vocês. Inclusive, essa ideia organizacional da igreja não é uma ideia nova. Quem pensa, defende, atua ou é um ativista nesse sentido de desigrejados, né, por assim dizer, porque de anos para cá nós temos tido algumas falácias propostas por vias de mídias sociais nas quais os sujeitos defendam os desigrejados. Eu não pertenço a nenhuma instituição, mas aquela na qual ele frequenta, mesmo não institucionalizada, mesmo não numa condição de organização, tem alguém que comanda, que lidera, que direciona, que delega. Portanto, ela não deixa de ser uma micro-instituição. Agora, a compreensão de organização para a igreja, ela é uma compreensão, diríamos que do século inicial, do seu ambiente nascedouro, porque nós temos, ao lermos Atos capítulo 2, 4, 16, 15, 14, nós veremos que a igreja se estabelecia como organização. Esses textos também servem como referencial teórico. Você pode olhar para a Bíblia, você pode olhar para os textos propostos na revista, você vai se deparar que a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos.
Os apóstolos doutrinavam a igreja. A propósito, 2:42 de Atos, eles perseveravam na doutrina, no comunhão, no partir, nas orações. Existia uma organização. Cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, como, por exemplo, lemos há pouco na leitura bíblica em classe. Vocês viram que a igreja foi crescendo e houver a necessidade do amparo diaconal. Então está lá Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão e várias outras figuras que foram estabelecidas do serviço, porque havia uma demanda que precisava ser preenchida. Isso fala de organização. Para além disso, você olha para os textos bíblicos e você percebe no capítulo 15, por exemplo, que existiam concílios para decisões, para direcionamentos, como eixos norteadores para a liderança da igreja. Agora, existe um ponto interessante proposto pelo pastor José Gonçalves. Ele diz que a organização é saudável, o institucionalismo não é saudável. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo enrijece e neutraliza a igreja. Uma igreja organizada se mantém viva, institucionalizada, caminha para a morte. Portanto, nós louvamos a Deus porque participamos de uma igreja na condição de organismo e finalizo, como diz o item 3, nesse paralelo construído entre organismo e organização, fazemos parte de uma igreja que caminha com esses dois eixos. Entende que somos organismo vivo, portanto pertencemos a uma igreja invisível, universal, que trabalha, efetua, desenvolve, que transcende para além das quatro paredes os seus devidos papéis, que não podem ser nomenclaturados, narrados, descritos, tangíveis, visíveis, tocáveis, enfim. Mas somos uma organização. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, uma igreja que já tem mais de 111 anos de história. Essa igreja, ela se estabelecera primariamente na cidade de Belém, lá no estado do Pará, e depois ela se espalhara para além do norte do nosso país, para o nordeste, para o sudeste, para o centro-oeste, para todas as demais regiões do sul do Brasil, para além das regiões nacionais, regiões da América Latina, do norte da América, da Europa, da Ásia, enfim, ela atingira toda a nossa sociedade mundial. Isso é uma igreja que tem uma organização. E para além dessa ideia macro de concepção, nós temos ideias micro. Para além dessas concepções de grande escala, nós temos as escalas menores e ela vai se fragmentando. Nós temos uma igreja estabelecida aqui na região de Presidente Prudente. Nós temos um presidente, que é o nosso pastor Samuel Padilha. Nós temos setores espalhados aqui nessa cidade. Nós temos cidades anexas na jurisdição. Nós temos congregações que estão aliadas a esses setores. Nós temos os pastores, nós temos os presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores. Nós temos a membresia da igreja. Nós temos o corpo integrado enquanto organismo dentro de uma organização. E nessa ida de organismo e organização, nós vamos avançando, crescendo, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Tópico 2, igreja, um organismo vivo, mas é um organismo também organizado. Ou seja, em relação ao seu aspecto local, no Novo Testamento, aprendemos que a igreja, ela situada, ela existente localmente como comunidade organizada, ela demonstrava e apresentava um padrão. Ela demonstrava às pessoas que ali não era apenas uma agremiação sem liderança nenhuma. Ela tinha como propósito exaltar ao Senhor e por isso organizada. Dessa forma havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso. E como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento é uma igreja ou era uma igreja organizada, ordeira, uma igreja que seguia os princípios. Exemplo,
Atos capítulo 2 era uma igreja que se reunia. Era uma igreja que tinha um período, um dia, um horário, um tempo estabelecido para as suas reuniões, para o seu ajuntamento. Ajuntamento para quê? Para clamar a Deus, para em unidade, em fraternidade e comunhão, essa igreja orava, essa igreja buscava a face do Senhor. Contudo, enxergava as demandas sociais também e percebia que precisava fazer algo mais, em que essas demandas fossem atendidas. A partir disso, a igreja é natural, ela tem um crescimento, a ponto de que a igreja agora institui o diaconato, ela vai eleger lideranças, ela envia os seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram a todos nós a igreja sendo um organismo vivo, agindo de forma organizada, proclamando o evangelho de salvação, mas de maneira organizada, produzindo resultados, trazendo resultados, alcançando pessoas, mudando vidas de pessoas. Isso é o aspecto local da igreja. Não pode ser estático, não pode ser estagnado, não pode ser um ambiente que não produza nenhum fruto. A igreja, enquanto organismo, a igreja que é de Deus, ela promove a satisfação dos seus membros. Ela gera na sua membresia a necessidade e a compreensão e consciência de que pregar o evangelho é a nossa tarefa individual. Logo, o crente, a ovelha, gera outra ovelha, convidando, falando de Jesus, trazendo para o culto, levando Jesus até essas pessoas. E assim a igreja cresce, porque ela é um organismo vivo. Agora, no seu aspecto litúrgico e ritualístico, toda igreja organizada possui a sua liturgia, possui o seu ritual. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Ninguém gosta de nada desorganizado. Ninguém gosta daquilo que é tudo sem ordenamento, tudo aleatório, tudo bagunçado. Nós gostamos daquilo que tem um propósito, que tem uma ordem. Então, a igreja organizada, por exemplo, ela mantém a decência no culto. Então, em nossos cultos, existe esse ensinamento para os nossos cultos. Eu não posso sair fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu julgo ser interessante. Devo ser decente, devo ter ordem. Por quê? É um ambiente de adoração a Deus, de respeito, de atenção, de compromisso, de responsabilidade. Estabelece costumes que devem ser observados. E da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, e nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Mas por que para fazer parte do hall de membros da igreja eu preciso ser batizado? Organização. Porque quando eu confesso diante de Deus e dos homens que quero servir a Cristo de todo o meu coração e prometo ser fiel a Ele todos os dias da minha vida, o aspecto bíblico do batismo em águas, e isso está registrado no Cremos da nossa Assembleia de Deus, e fica aqui uma dica. Você conhece a declaração de fé da nossa Igreja Assembleia de Deus? Se você não conhece, dê um Google aí, baixe a declaração, acesse, leia. Aqui, o batismo em águas é por imersão, o batismo bíblico em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então é parte da organização, mas acima de tudo, porque somos uma igreja cristocêntrica, bíblica, pregamos a Bíblia, pregamos o Evangelho genuíno, que é a palavra de Deus. Participar da ceia do Senhor é para qualquer pessoa? Não, para aqueles que são membros da igreja e estão em comunhão com Cristo. Por que toda essa exigência? Porque a igreja é organismo vivo, ela é a igreja de Deus, mas ela também precisa ser organizada. Então, organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos dá esse exemplo. Como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz, aquela que continua
promovendo resultados, que continua chamando a atenção das pessoas por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela representa e pelas pessoas que ela alcança, porque à frente dessa igreja está o Cristo que salva, que liberta, que cura, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para levar ao céu. Pois bem, queridos, estamos de volta para finalizar a nossa abordagem falando do tópico 3 sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Nós temos alguns modelos propostos pelo pastor José Gonçalves e vamos abordá-los aqui. Bem, em princípio nós temos o modelo episcopal, o modelo que tomou mais vulto por meio do catolicismo romano. É sabido por todos vocês que o estabelecimento papal, supervisores, bispos, comumente seguiam um modelo episcopal que tem fundamentação bíblica em certo modo, como Atos capítulo 20, 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:7, na qual esse líder fica sob a responsabilidade, então, de coordenar todo um colegiado e todo o episcopado, né? Ou toda a conjuntura eclesiástica. Toda a igreja é liderada por esse líder, que agora for estabelecido como um bispo, como um supervisor, especialmente na Igreja Católica e em determinadas igrejas protestantes e pentecostais. Esse modelo episcopal defende que Cristo confiou o governo da igreja a essa categoria. Então, esse modelo faz a gestão das respectivas igrejas. Nós temos um segundo modelo, e aí esse segundo modelo surge a partir da Reforma Protestante de 1517, reforma necessária por meio da figura de Lutério e outras figuras que aparecem no cenário, como Zwinglio, o próprio Calvino e outros mais que surgem e que vão, de alguma forma, incrementando essa ideia da reforma e também colidindo em suas concepções teológicas. Não obstante, nós temos no bojo a ideia do protestantismo, mas dentro do movimento protestante, hoje os cristãos, evangélicos, não sei como você prefere chamá-los, nós temos colisões, divergências, compreensões que se colidem na questão teológica e organizacional. E elas estão elencadas aqui. Por exemplo, nós temos o modelo presbiterial. No modelo presbiterial, diferentemente do episcopal, existe um colegiado de presbíteros, que é o Concílio Supremo, que faz as devidas inserções, exclusões da igreja. E muito embora exista o pastor daquela instituição, daquela organização, mas é esse colegiado de presbíteros que definem a pintura, as correções, as alterações, as ampliações, as trocas entre lideranças, todo esse colegiado assume a responsabilidade. No modelo congregacional, diferentemente do presbiterial, nós temos uma assembleia geral na igreja local, na qual os membros fazem a escolha do líder. Esse é um dos modelos comumente utilizados pelo movimento batista. No sistema de governo de nossa igreja, Assembleia de Deus, uma igreja já estabelecida há mais de 100 anos, nós temos, especialmente a partir da década de 30, com a criação da Convenção Geral, um novo modelo de atuação organizacional. Por ora, comumente, havia-se uma compreensão única e exclusivamente mais parecida com o episcopal. Em outro momento, como no contexto norte-americano, algo parecido com a ideia presbiterial, mas o que de fato procede, na grande maioria, é a autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual. O que é isso? Nós temos dois órgãos que estão sobre a nossa liderança, a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, presidida pelo pastor José Wellington Costa Júnior, e a Confradesp, a Convenção Fraternal de Ministros do Estado de São Paulo, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Existe uma diretoria em ambos ou ambas as convenções e igrejas filiadas a essas convenções, tanto a geral, contemplando todos os estados da nação, como a estadual, contemplando as regiões do estado de São Paulo. Agora, é claro, dentro das respectivas convenções, e especialmente dentro do estado, existem campos de atuação na qual aquele que preside tem a autonomia da gestão daquela jurisdição.
Nós estamos aqui em Presidente Prudente e o nosso presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira. E nessa condição, se olharmos para o material proposto pelo pastor José Gonçalves, veja que a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence a determinadas convenções estaduais, mas em alguns casos, como no nosso caso, essa função cabe a uma igreja sede, presidida por um presidente sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Esse é o modelo de funcionalidade estabelecido em nossa organização, em nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Presidente Prudente, no estado de São Paulo e dentro da ideia convencional de nossa CGADB. Concluindo a lição de hoje, nós fizemos uma análise, fizemos um olhar mais atento da igreja como organismo, mas a igreja também como organização. E ficou claro, é que a Bíblia destaca que como organismo vivo e organizado, juntamente com os presbíteros, diáconos, o colégio apostólico, dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. E embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional bem simples, ela existia, ela fazia um belíssimo trabalho. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e seus ministérios. Aprendemos então que a igreja, ela é dirigida por Deus, guiada por Deus, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem promove, é o Senhor quem dá o crescimento, mas todo aspecto, seja da liderança, dos seus membros, daqueles que cooperam com a obra de Deus, com essa igreja, eles precisam ser estabelecidos com esse rigor organizacional. Por que isso? Para continuarmos tendo ordem, tendo decência, porque isso também agrada a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.